Obrigado. Graça e paz, igreja. Quando Deus não tinha criado nada ainda, e Ele sempre foi Deus, Ele sempre existiu. Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. A minha pergunta é se Ele decidiu criar os anjos e os homens de uma maneira diferente. Ele sabia que os anjos iriam pecar? Eles sabiam que os homens, quando eu falo os homens, estou falando no genérico, a raça humana, iria pecar ou não? Eu esqueci de avisar os homens, estou indo passar a dia para ter aula. Vai não. Estou aqui para me lembrar, a Kézia está aqui para lembrar, eu esqueci. Vai não. Então a pergunta é, Deus sabia que o ser humano ia pecar? Sim ou não? Como você sabe? Ok, e aonde está isso da Bíblia, que Deus sabia? Nota bem que outro dia eu vi um livro assim, Onde está a verdade no mundo de opiniões? Você pensa um monte de coisa, crê um monte de coisa, mas tenha certeza que aquilo que você crê está na Bíblia. Mesmo que esteja ali escondido, por isso a palavra diz, para a gente de manhã, de tarde, de noite, ao dormir, não parar de falar desse livro para as nossas crianças, para que elas cresçam nesse caminho com entendimento, conhecimento e principalmente com intimidade com Deus. A intimidade com Deus, que vem do termo grego gnosko, que é traduzido por conhecer. Quantos aqui me conhecem? Levanta a mão se você me conhece. Eu só vi 2 aqui que me conhecem. Só 2. Segundo a Bíblia, para você conhecer alguém, você tem que saber explicar a pessoa. Minha esposa me conhece. A maioria que não me conhece. Sabe quem eu sou? Já fomos apresentados. Podemos ser até amigos, mas não me conhece. Porque alguém para me conhecer é minha mãe, meus filhos, minha esposa, pastor Carlos me conhece. Porque já foi muito tempo passado de intimidade. O conhecimento tem a ver com intimidade, com relacionamento. E é isso que Deus fala, que Ele quer conhecimento. Ele quer que a gente o conheça e prossigamos em conhecer. Então, nota como que Deus esconde debaixo de certos versículos verdades absolutas profundas. Sabe como que eu sei que Deus sabia que a gente ia pecar? Está lá em Apocalipse. Quando fala e adorá-lo, está falando dos seres humanos durante a grande tribulação sobre a besta. E adorá-lo todos aqueles que não foram inscritos no livro do Cordeiro. Até aí morreu Neves. No livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Espera aí. Quer dizer, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu preciso saber quem é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus? Não, Jesus não é o Cordeiro. Jesus é o filho de Maria.
Quem é o Filho? Vamos lá, não fica com medo, né? O bom é errar mesmo. Quem é o Filho? Hã? Cristo? Não. Cristo é o Cordeiro. O Filho é Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se fala Filho, você está se referindo à parte ou o ser Deus que tem três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu falo Filho, eu me refiro a Deus. Se eu falo Jesus, aonde Jesus estava 100 mil anos atrás? Estava no... Ele não estava. Jesus não existia. Jesus passou a existir coisa de uns 2.000 anos atrás. Quando eu falo Jesus, eu quero me referir ao ser humano, onde o Filho, que é uma das pessoas da Trindade, é um Deus, onde esse Filho encarnou para fazer o trabalho do Cristo, do Messias, do Cordeiro. Então, Cordeiro, Messias, Cristo, significa a obra que de antemão, lá antes da fundação do mundo, na Trindade já sabia que seria o Filho. O Filho será aquele que vai representar Deus na humanidade caída para restaurar e salvar aqueles que crerem nesse remédio que a gente vai fazer. Os católicos até colocam a sequência de uma maneira mais correta. Eles falam Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então, quando a gente fala Cristo, a gente não se refere ao homem. Quando a gente fala Filho, a gente não se refere ao homem. Filho se refere a Deus. Jesus se refere ao homem. E Cristo, a obra de salvação. A obra que Deus planejou. Vamos ver como foi essa sequência aqui, em Gênesis. Já lembra quando Paulo falava sobre Jesus? A maior parte das vezes ele chamava de Cristo Jesus. Porque Paulo, como teólogo, ele valorizava a obra. Mas João chamava de Jesus Cristo. Porque como amigo íntimo, ele era ligado ao homem. Então, sabendo essa diferença, indo lá para Apocalipse, eu vejo que, de alguma maneira, eles tiveram uma reunião antes da fundação do mundo e foi escolhido aquele que seria o que faria a obra do Cordeiro. E se não bastasse só esse versículo, e você vai lá no sacrifício de Isaac, Deus chega, promete a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Aí ele fala, sai, agora pega seu filho, Isaac, e faz o que com ele? Sacrifica. Bem, Abraão, crendo contra a esperança, isso já é Romanos 4. Porque Deus falou que eu vou ser pai de grandes nações. Agora, como que eu vou ter que matar o meu herdeiro? Então, alguma coisa vai acontecer. E ele vai e fala para os que estavam seguindo com ele, fala, fica aqui, que eu e o rapaz vamos subir e adorar o Senhor e depois voltaremos. Então, como ele sabia ou não sabia? Ou ele cria? Ele cria. Aí ele chega lá. Abraão tinha quantos anos? Não, Abraão tinha quantos anos? 100 anos, ou mais, porque o garoto já era, pensa-se, entre 17 e 24 anos, esses 7 anos aí.
E Abraão não levou peso. Quem levou a lenha foi o menino, ou o rapaz, ou o homem. Agora imagina Abraão de 100 anos. Vai fazer agora o altar. O altar se fazia com pedras. Então Abraão de 100 anos vai lá pegar as pedras, montar, ou fala para o garoto, faz o altar aí. Pai, cadê o cordeiro? Opa, eu já ouvi falar de cordeiro. Antes da fundação do mundo já existia um que seria o cordeiro. Deus proverá. E Isaac foi participador daquele sacrifício. Primeiro ele foi. Segundo, ele obedeceu o pai. Terceiro, ele confiou no pai e em Deus. E quarto, agora ele vai preparar o altar, porque o pai fala, prepara o altar. Até aí, está tranquilo. E a lenha? Bota no altar. E o fogo? Quem levava? Abraão levava o fogo. Aí, vamos botar fogo ali. Agora, ainda não. Mas o fogo estava ali. Aí chega a hora que Abraão chega para Isaac e falou, Isaac, agora eu quero que você suba aí, que eu vou sacrificar você. Se Isaac fosse carioca, eu falei, é ruim, hein? Eu fui. Esse aí é um contrato entre o Senhor e Deus. Faz um contrato e se sacrifica. Agora, não faz contrato com a vida dos outros. Mas o caso é que ele não fez contrato com a vida dos outros foi Deus, cara. De alguma maneira, Isaac e Abraão trabalharam em conjunto com Deus para que você fosse salvo. E aí o que acontece? Eu imagino Isaac subindo, e você acha agora que Abraão vai tacar fogo e o garoto vai ficar ali? Ele vai espernear, pular? Não. Ele tem que ser amarrado. E para ser amarrado, um garoto de 17 a 24 anos por um homem de 100, ele tem que ajeitar. Aqui vai. Isaac participou. E aí, na hora que Abraão levanta o cutelo e vai sacrificar o filho em obediência à palavra de Deus, o anjo fala o quê? Para. Porque você fez isto. Fez o quê? Matou o filho. Todos os pensamentos vêm antes da mente. E se você decide matar uma pessoa, não importa que você não matou. Para Deus você já matou. Se você olha para uma mulher, você uma mulher olha para um homem com uma intenção impura, não diz que nunca adulterou porque você acabou de adulterar. Se você chega o cara faz um tranco ali no carro e você fala, tomara que morra, você acabou de matar ele. O pecado vem daqui, da alma, que está no cérebro, que a Bíblia chama de mente, no grego é psique. Então, todos nós somos muito devedores a Deus. Pela nossa máscara e a nossa maneira externa, quase ninguém sabe, mas eu me lembro do pastor Francisco Leonardo, reitor do Seminário Presbiteriano de Recife, por 40 anos. Ele é Dutch. E como diz o pessoal do lado, if you're not Dutch, you're not much. Dutch quer dizer holandês. Ele é holandês. Não. Dutch. Não Dutchland, Dutch. Ele está confundindo com a Alemanha. Não? Isso é Deutsch. Spreche Deutsch, então fala alemão. Eu estou falando de Dutch. Dutch é uma língua entre o alemão e o inglês, é uma anglo-saxônica, e é o holandês. Esse é o Dutch. E eles falam, brincando, né, com os americanos, if you're not Dutch, you're not much. Mas lá, eu estava falando de... Isaac. Estava lá em Isaac. Não, como que eu entrei no Dutch? Do pastor, reitor do seminário. Francisco Leonardo, exatamente. Então, em holandês, ele falou, ele já tinha coisa de 91, 92 anos, estava com
a esposa do lado, que ele chamava de Margarida, que era, né, em holandês. E ele falou o seguinte: olha, muito obrigado por vocês me chamarem aqui. Só tinha líder. Pastores da África, da Ásia, ali do Brasil, todos brasileiros, a grande maioria. O pastor que era da Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista, brasileira, Kinshasa, e muitos outros. E ele, o mais velho de todos. E ele fala assim: muito obrigado por me convidar, e vocês já devem ter ouvido falar de mim. Eu sou o pastor Francisco Leonardo, reitor do Seminário Presbiteriano de Recife, por mais de 40 anos. E vocês devem ter ouvido falar coisas boas e coisas ruins. Eu quero dizer uma coisa: se vocês ouviram falar ruim de mim, eu quero dizer que eu sou muito pior que isso. Eles só falaram o que descobriram. Eles nunca falaram o que eu penso. E o que eu penso é muito pior do que as coisas que eu já fiz. Eu falei, eu gostei desse homem. Ele chega na frente da maior liderança missionária do Brasil. Pastores são líderes de junta de missões nacionais, da Batista Renovada, da Assembleia de Deus, um monte de missões. E ele fala, eu sou pior do que andaram falando de mim. Então, quando você vive essa vida verdadeira, você realmente alcança o perdão. Porque aquele que estava na praça falou, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem esse pobre coitado aí. E eu oro tantas vezes. E Jesus perguntou, quem que eles ouviram falar? Quem que falou e Deus ouviu? Porque todo mundo ouviu falar o que eles falaram. E ficaram do lado daquele é o cara. Mas Deus falou, esse eu perdoo, aquele não nem ouço. Porque é aquela nossa máscara de sermos o que a gente quer que os outros vejam, e não de encarar a responsabilidade, e vivemos, como diz o americano, in denial, achando que aquilo que a gente mostra para as pessoas é o que somos, quando o que somos é aquilo que estamos no quarto fechado, entre nós e Deus. E assim, então, lá está Abraão com o menino, e na hora que vai matar, Deus fala, para, porque você fez isso. Mas ele não tinha matado, para Deus tinha matado. Ah, eu não adulterei. Ah, você, desculpa. Eu não roubei. Ah, mas você bem que queria aquilo. E cada uma dessas coisas é pior para a gente do que o fato. Porque o fato bate na nossa cara, olha o que eu fui fazer. Deu um tapa na pessoa. Mas na hora que eu pensei, se eu te vi, eu cortava a cabeça. Eu acabei de matar a pessoa. Para Deus eu matei. Mas o cristão não classifica isso como pecado. Porque fomos ensinados aquilo que Jesus falou para os escribas e fariseus. Vocês são os artistas. Palavra grega para hipócrita. Vocês são artistas. E o que um artista faz? Ele representa uma outra pessoa, que é esse Júlio, que eu quero que o povo veja. Até o dia que eu chego nesse Júlio e falo, hoje você morreu. Porque hoje eu vou me tratar como eu sou. E eu posso só me tratar se eu reconheço o meu erro. Aí eu me trato. E para Deus, aí foi o que Efésios deveria fazer, de voltar lá atrás, aonde saiu do caminho, e voltar para esse caminho. E aí Abraão vê um cordeiro, que a gente já falou. E quem era Isaac? Quem Isaac representava nisso tudo? Vamos lá, gente. Quem que Isaac representava ali naquele altar? Cristo. Tá bom. E quem o cordeiro representava? Então tinha dois ali?
O Isaac que representava Jesus Cristo no altar e o Isaac que representava ali e o cordeiro que... vamos chegar ali. Quem que Abraão representava? Deus. Quem que Isaac representava? E sou eu. Adão, filho de Deus. Eu pequei. Eu mereço, pela mão de Deus, ser morto. Porque o salário do pecado é a morte. Porém, apareceu um cordeiro, Jesus, para salvar a vida de Isaac. Eu. Entendeu? E a vida inteira, todo mundo pensando que Isaac representa Jesus. Mas não é. Isaac é você. E que bom que você participou da sua salvação, ajudando Deus a te colocar no altar. E essa participação sua, e o amor eterno de Deus, e a existência de um cordeiro, fez com que o plano de Deus, anunciado antes da fundação do mundo, funcionasse. E o plano de Deus é que o cordeiro foi morto no pensamento de Deus, ou o planejamento de quem seria o cordeiro, ou o Messias, ou Cristo. É a mesma coisa. Lá antes da fundação do mundo. Então estava pronto. Mas Deus não empurrou ninguém para pecar. Deus não empurrou Adão para pecar, nem Eva para pecar. Eles, como seres independentes, que é uma das características da criação divina dos seres superiores, eles são autônomos, independentes, eles são impossíveis de desaparecer. Uma vez criado por Deus, é um ser superior, não desaparece. Que nem certos aí dizem, quando chegar no juízo final, tudo quando é perdido, Deus vai dizer, não existe mais. Não existe isso. É impossível. Eles vieram pela criação do Espírito de Deus, que não desaparecem mais. Eles são independentes, eles não desaparecem. E terceiro, eles têm vontade própria, que chamamos de livre-arbítrio. Esse é o carimbo de Deus, made in heaven. E todos os seres humanos são assim. Inclusive Adão, Eva, eu, você, os anjos também. A diferença é que os anjos foram criados na eternidade, fora do tempo, que no grego é cronos, e quando Deus planejou criar o homem e mulher, ele planejou antes criar cronos. Que foi quando você chega ali no primeiro versículo da Bíblia, em hebraico, Bereshit bara Elohim hashamayim et haaretz. No princípio, Elohim, que é o nome de Deus no plural. No próximo capítulo, nesse mesmo capítulo, diz lá, façamos o homem à nossa imagem. Foi uma criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do ser humano. E ali diz, então, que Deus criou o homem. E quando ele criou o homem, ele deu ao homem as 3 características dos anjos. Nunca mais vão deixar de existir. Vocês têm livre arbítrio. E a outra característica, vocês são independentes. E o homem e a mulher resolveram se separar de Deus. É isso que Deus queria? Não. Em relação à nossa vida eterna, foi melhor que a gente tivesse sido perdido e alcançado pela graça de Deus? Ou seria melhor que Adão não tivesse pecado e a gente fosse geração de Adão sem pecado nenhum? Estamos teologizando. Vamos lá. Seria bom que Adão e Eva nunca tivessem pecado. Aí todos os filhos e filhas iam nascer santos, puros,
e aquele período de prova ia passar, e Deus iria falar, então, pronto, agora encher a terra e não haveria pecado. Seria um paraíso. Agora, o que aconteceu não foi isso. Antes da criação, Deus já decidiu, o filho vai ser o cordeiro. Aí ele cria. Não empurrou homem nem mulher para o pecado. De quem é a culpa da queda? Hã? Não. Foi de um deles. De quem é a culpa da queda? A gente queria que fosse dela, né? Bem que nós queríamos que fosse dela. Por quê? Porque ele obedeceu a ela. Deus tinha falado com ele. Obedecida, falou Quer dizer que Amados, ela usou essa palavra obedecer. Essa palavra é pesada. É um negocinho. Mas não é por isso. Não. Está lá escrito assim. Porque a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas Adão não foi iludido para o erro. Quando a pessoa é enganada, é isso que acontece muito lá no nosso país, né? Levou um golpe. Ouviu uma coisa, acreditou e agiu pensando no que aquilo era verdade, não é? E o diabo falou para ela, você vai ser igual a Deus. Mas Adão não foi iludido. Quando você faz uma coisa e não é iludido, o que você está fazendo? Uma coisa sabendo da consequência que está errada. E qual foi a grande escolha de Adão? Eva pecou. Deus falou, não coma, não peque. Porque Deus não peca. Então, de um lado ele viu Eva, de outro lado ele viu Deus. E Adão escolheu quem ele amava mais. Romeu e Julieta, Love Story, essas histórias, não chega aos pés de Adão. Eu até arrepio aqui, que dá vontade de ter raiva dele. Porque olha a quantidade de gente que ele, por causa desse amor de adolescente. Porque ele já era adulto. Ele tinha acabado de ser criado. Então, para mim, ele é um adolescente, escolheu Eva porque amava muito a Eva. E essa é a razão que a culpa é do homem. Aí você chega em Romanos 5, diz, porque a morte reinou de Eva a Moisés. Porque a morte reinou de Adão a Moisés. Ainda mais porque Adão podia ter outra situação. Ele podia falar, sorry, Eva, foi bom enquanto durou. Deus falou para não fazer, você fez. Excuse me. Fui. Deus, e agora? Fiquei. Quantas costelas a gente tem? Agora, 13. E até 12. Deus podia criar uma outra, a Eva ia morrer, mas Adão ia viver. Mas Adão amou mais a Eva do que a Deus. E por causa disso, então, os dois foram expulsos. E para salvar, Deus já tinha feito o plano. E o plano é que um dia o filho viria à terra e nasceria na pessoa que? E viria na pessoa de um ser humano, que nesse caso foi Jesus, onde não haveria participação de José com Eva, porque senão ele seria filho de Adão. E por isso que você vê na Bíblia, então, dizendo, no livro de Lucas, capítulo 3, capítulo 2, o último versículo. E Enos, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então, Adão foi filho de Deus, que não teve outro pai, só Deus. E Jesus era o filho de Deus.
Então, Jesus foi o segundo Adão. Adão no hebraico quer dizer terra. E a Eclesiastes diz que nós somos pó e para o pó voltaremos. Nós e somos terra. Então teve a primeira terra, que foi Adão, que Deus transformou num ser, soprou o Espírito, e o Espírito, o Espírito eterno, celeste, nesse ser que é terra, terrena, temporal, e essas coisas não se encaixam, e o homem, então, o Espírito que vem do céu, terra que vem da terra, se juntam, não consegue juntar, por isso o homem se tornou alma vivente, que é psique. Então, a nossa psique é a nossa mistura da parte terrena com a parte celeste e a parte que une as duas. Eu posso aqui na minha mente, que é a minha psique ou a minha alma, eu posso estar falando com vocês que são terrestres e ao mesmo tempo esperando que Deus me dê a próxima frase, porque eu estou em contato também com Deus. E assim nós somos. Com a nossa mente, a gente pode ao mesmo tempo ter contato com o céu, contato com a terra. E Deus fez da terra o meu corpo, depois ele soprou o Espírito que ele tinha criado. Gênesis 1, 26 e 27. E criou Deus o homem à sua própria semelhança. Deus, aí diz, homem e os criou. Você já tinha visto isso? E quando Deus criou, ele criou Deus e ele criou o homem e mulher? E quando ele formou? Ele formou primeiro o homem, depois formou a mulher. Quando fala sobre formar, quer dizer a parte física, e quando fala criar, quer dizer a parte espiritual. Não pensa que foi muito tempo. Isso pode ter sido na mesma hora. Primeiro Deus cria o ser espiritual e passa a ver ali o espírito de Eva e de Adão. Ele pega esse espírito de Adão, faz aqui, todo mundo fala boneco, eu falo boneco. Faz aquele boneco de barro e ele sopra, que é do grego pinel, e da onde vem a palavra pinel é sopro, e vem a palavra espírito, pneuma. Então ele pega esse espírito, sopra naquilo ali, e a coisa não se encaixa, e o homem se torna alma vivente, que é uma mente. Aí que começou a existir. Daí um pouco ele pega esse mesmo homem e fala, dorme aí. Aí aplica lá aquele negócio que aplicaram em mim, ele dorme, não acorda, não sabe mais de nada, quando acorda, ele está sem uma costela e está aquela mulher linda do lado dele. E o espírito dela, mulher, Deus já tinha criado. Então só teve 3 espíritos pré-existentes. O espírito de Adão, que ele primeiro criou, depois ele formou. O espírito de Eva, que ele junto, quando criou o espírito de Adão, criou Eva e depois formou, usando outra coisa. E qual é o terceiro espírito que já existia e que passou a ser ser humano? Jesus. Tá? Ele já existia, não o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho. E o Espírito do Filho, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ele estava com Deus e ele era Deus. Quer ver o Pai? Olha para mim, ele falava. E foi esse o planejamento todinho de salvação. Quanto tempo eu já falei aqui? Eu tenho quanto tempo, né? É muito hora. Eu costumo dizer que termina quando acaba. Não. É isso. Não, 8 horas. Quanto você acha? Ok, vamos lá. Tá. 45. Então nós vamos voltar lá para o sacrifício de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 17. O que diz aí?
Era minha ou... Se não era, agora é. Quem vai ler? Romanos 4:17. Como está escrito, É. por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ok. Lê o versículo anterior agora. 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Espera aí, eu pensei que era Adão. Como é que fica isso? Por que Abraão, segundo a palavra de Deus, é pai de todos nós? Quando quem iniciou toda essa coisa foi Adão. Então nós somos filhos de Adão. Os seres humanos são filhos de Adão ou são filhos de Abraão? São filhos de Adão. E por que ele diz que Abraão é pai de todos nós? Quem somos nós aí? Hã? Os abençoados. Então nós temos dois pais, ou nós tivemos um pai e fomos adotados por outro? Qual é o ponto de Adão? Adão gerou a minha existência humana. Existência humana que era santa e pura se ele não tivesse me gerado na hora que ele me gerou. Porque quando Adão foi expulso do Éden com Eva, ela não estava grávida ainda, porque daria um problema incrível teológico e para Deus. Porque a criança aí participou do pecado ou não? Então, quando Adão e Eva pecaram, com certeza ela não estava grávida. Tanto que a Bíblia diz que depois que saíram, lá pelas tantas ela fica grávida de Caim. Então, Gênesis 5:4. E Adão teve filhos e filhas. Ele viveu 930 anos e gerou filhos e filhas. Muito. Vive 900 e tantos anos gerando filhos. Tem gente aí que é casada há pouco tempo. Tem 7 filhos. 16 netos. Nasceu mais um neto meu. Semana passada. Nasceu, botaram o nome de Mateus Luke. Eu já dei até a ideia para o próximo. João Marco. Não existe João Marcos? Tem muito aí, João Marcos. Então, quando Adão e Eva tiveram o primeiro filho, eles já estavam expulsos, e eles foram expulsos porque Deus é um Deus de graça. A expulsão do Éden foi um ato de graça, de bênção. Porque se eles ficassem lá, no versículo 23, capítulo 3 diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e coma da árvore da vida, e coma e viva eternamente, por isso o Senhor o expulsou. Ele não expulsou Adão e Eva porque eles pecaram. Ele expulsou Adão e Eva para que eles não tivessem alcance na árvore da vida e fossem que nem os anjos, pecadores eternos, e não tivesse jeito de mudar. Por isso o plano dele, vai ter um cordeiro, então sai daí, bota anjo para não voltar. E foi o que aconteceu. Saíram em pecado, porém, no mundo em que Deus permite o arrependimento. No mundo que não só permite o arrependimento, mas que Deus já planejou o Salvador, que vai chegar então, pegar todos os seus pecados e pagar. E o que você tem que fazer
é simplesmente crer. Mas para você crer, você precisa da fé. E o homem não tem fé. Por isso, Deus vai distribuir gratuitamente uma medida para todo mundo. E o fato da salvação não induz só fé, mas também arrependimento. Mas o homem não gosta de se arrepender. Por isso, então, Deus coloca uma tristeza profunda nele, chamada tristeza de Deus. E Paulo falou, eu escrevi uma carta para vocês ficaram muito tristes. Eu não devia nem ter escrito, mas quer saber, eu escrevi. Porque, segundo a tristeza de Deus, ela é a mãe do arrependimento. Sei lá. A tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento. Porque Esaú, lá em Hebreus, tentou se arrepender com choro, e não conseguiu. Porque ele não teve a tristeza segundo Deus. E a tristeza segundo Deus é quando você tem a tristeza não porque você pecou, mas porque você atingiu a santidade e o amor de Deus. Isso é tristeza segundo Deus. Você sentiu a tristeza de Deus e ela é tão profunda, ela produz o arrependimento e não o remorso. Daí Deus te deu os dois lados da moeda para o seu perdão. Ele te deu a fé e ele te deu a tristeza. Por isso que quando nos convertemos, essas duas coisas operam. Você primeiro tem fé numa coisa que você cansou de ouvir falar, mas naquele dia você tem uma fé diferente. É aquela medida de fé que Deus te deu que você pode crer. Você tinha o interruptor, você tinha energia, mas aquela ligada no interruptor foi Deus que fez. E de repente você começa a ver aquela mesma coisa de maneira diferente e clica. Mas para clicar, você também tem que sentir a tristeza de Deus, aí você se arrepende. E assim, então, você é salvo. 10 minutos. Okay. Aí, nós estamos lá em Abraão. Nós já sabemos que Isaac sou eu. E o cordeiro é quem? Jesus. E Abraão representa Deus. Mas Ismael, você vai no país árabe e eles têm um ritual chamado Tabasqui, não é isso? Que é o dia que Abraão foi matar Isaac. Não, Ismael. Então, para os árabes, aquele sacrifício foi feito com Ismael. Não como dizem os judeus com Isaac. Ok. E Isaac era filho de Abraão? Isaac era ou não filho de Abraão? Era. Mas deu certo? Hã? Deu? Então a gente é salvo por Isaac? Ismael, aliás? Deus abençoou porque a promessa com Abraão. Abençoou o quê? A existência dele. Então Jesus veio de Ismael também. Deixa eu colocar aqui. Já tem. Então vamos lá. Estou acabando. Ismael era filho de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Deus prometeu uma descendência e que até diz Paulo lá em Romanos 9, eles tinham os patriarcas, eles tinham os profetas, dele descende o Cristo, falando dos judeus, o Cristo, segundo a carne. Então, quem é Ismael? Foi filho de Abraão. Quem é Adão? Foi filho de Deus.
Quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael. Quem foi o primeiro filho de Deus aqui na terra? Adão. Adão deu certo? Ismael deu certo para providenciar o Salvador? Não. Então, Adão foi criado pela mão de Deus. Ismael foi criado pelo poder sexual de Abraão. Abraão não precisou ter fé para criar Ismael. Foi da carne. Abraão não precisou, Deus não precisou fazer um milagre para criar Adão. Ele mesmo fez. Então, o primeiro Adão não realizou o plano de salvação lá na frente. Nem foi aquele que providenciou o cordeiro. Esse primeiro Adão precisou ter um segundo Adão. Está lá no livro de Coríntios. Então, Jesus é o segundo Adão. Ismael, filho de Abraão, não podia ser usado. Tinha que ter um outro filho. Que nascesse segundo a fé. Porque Abraão não fazia mais nada. E nasceu segundo a fé. E precisava nascer um outro aqui, que não era Adão, mas o segundo Adão, também pela fé. Porque José não fez nada. Então, o nascimento de Jesus foi um milagre, assim como o nascimento de Isaque foi um milagre. E Deus é o supremo juiz do universo. E como ele poderia colocar o filho dele aqui na terra, se em Salmo diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu filhos dos homens. Tinha que ter uma troca aí de filhos. Tudo que Deus faz na terra é através de aliança conosco. Porque a terra é nossa. Ele nos deu a terra. E ele não invade a terra. Ele deu a terra. Por isso a gente ora. Porque ele precisa de aliança com pessoas desta terra para botar os anjos a fazerem o que ele quer com justiça. Aí você não sabe de nada, de madrugada acorda, lembra de uma pessoa e você sente vontade de orar, o Senhor abençoa aquela pessoa. Puf, está feito. Ele fala, está justo, pode anjar. Aí a anjaiada toda vai lá e faz o que tem que fazer. A gente é amigo. Então é mais ou menos isso. Precisava ter uma troca de filhos. Naturalmente, concordada por Abraão, representante da terra. De um outro lado, Deus, representante do céu. Em que Deus chega a falar, Abraão, mata o seu filho por mim e para mim. E ele vai lá e vai matar para... Você já fez isso. Agora pega o cordeiro, bota no lugar do seu filho, você estava matando para mim, e eu vou matar o meu filho para mim. E ele representa Jesus. Mas para que fosse juridicamente correto, Abraão, representante da terra, que Deus deu os céus, Deus deu, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para a gente, ele precisa de alguém aqui para assinar uma... Não é, eles fazem uma aliança. Deus sempre trabalhou em aliança. Então, mata o seu filho para mim. Aí, ok, por que você fez isso e não me negou o seu único filho? Eu acho que eu já ouvi essa palavra, único filho. Por isso, eu vou te multiplicar como as estrelas do céu, como a areia
da praia, e em ti serão benditas todas as nações, e ele vai ter a porta do inferno. Não, ele falou, ele vai possuir a porta dos seus inimigos. E não foi isso que ele fez? A chave. Estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos, Apocalipse 8, e tenho as chaves e do inferno, aqui na minha mão. Jesus possui as chaves da casa do inimigo. Hoje, o diabo, e ouve bem isso, hoje, o diabo não tem nem a chave da casa dele, porque Jesus foi lá tomar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que, naquele cordeiro, no ato de Abraão, foi legalizado. Por isso, Abraão é o pai de todos nós. Ah, mas a gente crê em Abraão. Se vocês crescem em Abraão, vocês iam crer em mim. Porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. Lembra do pobre que morreu e foi para os braços de Abraão, no paraíso? E o rico foi para o inferno? E um podia ver um e um podia ver o outro? Num local que se chama Hades, e tinha aquele abismo lá embaixo do Tártaro. E agora, então, Jesus fala na cruz, e eu termino com isso. Por que você falou isso? Eu vou te ver hoje no paraíso. Falou para quem? Ladrão. Que hora Jesus morreu? 3 da tarde. Que hora acaba o hoje ali? Quando acaba o hoje em Israel? Quando o sol se põe. Quando o sol se põe? 6, 7, 8, 9. Não, está claro, mas já se pôs. Entre 6 e 8 da noite, mais ou menos o sol se põe. Jesus então morre às 3 da tarde. Onde ele vai? Aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais inferiores da terra. E lá, Pedro falando, ele vai e proclama, a palavra querusso, não é pregar para salvar, não. Proclama aos que estavam no inferno, que foram desobedientes na época de Noé, ele proclama a vitória dele. Porque ele tem a chave da morte do inferno, a gente sabe que ele foi lá e falou, tá, agora aqui, me dá isso aqui. Chave da morte do inferno, acabou. Eu sou o Senhor do inferno agora. Tchau, que eu tenho um encontro. E antes do sol se pôr, ele consegue chegar no paraíso e encontra o ladrão. Não te disse? Estou aqui. Agora a gente fica até eu ressuscitar no domingo. E aí? Nós temos um evangelho que a maioria de nós não conhece. É muito plano. É muita coisa acontecendo. São muitos sinais de que isso ia acontecer e de como isso ia acontecer. E, infelizmente, nós nos dedicamos a festas, a muito som, a uma igreja supermercado, em que eu posso comprar uma palestra sobre como ficar rico, outra palestra como meu filho não usar drogas, uma palestra para eu não bater na mulher nem ela bater em mim, e daí divorciar. Daí fazemos casais que, para sempre, nós não sei o que lá, isso, tanta coisinha, que a pessoa não percebe que o Evangelho é uma coisa muito mais simples e que Deus nunca mudou desde Gênesis 1, 11. A terra produz semente, semente produz a árvore produz flores e folhas, e aí as flores germinadas produzem fruto, e dentro do fruto tem a semente, que vai ser plantada na terra, e vai produzir árvore. E o nome disso é multiplicação.
Assim como a gente planta e multiplica, e Deus falou, tudo vai se multiplicar. As plantas, o peixe vai multiplicar, as borboletas, praga horrível. As borboletas, eu sou agricultor, borboleta é lagarta, na verdade, né? Ela come as plantas todas. Ela é bonitinha para o pessoal que não entende quem ela é. Mas vamos lá. As borboletas que são a praga. Está rindo. Eu gosto de borboleta. Tem um, meu pai falava, um gosta do olho, o outro da remela. Aí o que acontece? Sempre foi assim. Aí quando chega nos animais, Deus faz a mesma coisa. Eles vão crescer e se multiplicar segundo a sua espécie. Os peixes também, as aves também, os répteis também. Aí nasce o homem. Crescer e multiplicar. Aí ele vai falar agora do crente. O crente você tem que nascer de novo. Eu não pude falar com você como é adulto, porque você não cresceu, você é criança. Então ele está usando o mesmo princípio para o crente também. Que você nasce, aí você cresce, amadurece e produz. Se você não está produzindo, então você é um crente que nem aqueles lá de Coríntios, que Paulo falou, eu não posso falar com vocês. Vocês são um bando de criança. Porque vocês não crescem. Aqui, 5 para você, 2 para você, 1 para você. Esse multiplica em 10. Entra aqui. Você é dos meus. Deus falou. E os 2, 4. E você? Eu enterrei, está aqui, que você me deu a palavra. A palavra está aqui. Então tira dele, está isso aqui. Nós não queremos ser aquele que enterra a palavra de Deus, nem as riquezas de Deus. A gente quer ser aquele que multiplica, 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 multiplica. Olha, se você está multiplicando. Se não está multiplicando, dá uma virada aí e fala, a partir de hoje eu vou multiplicar. Eu vou plantar para a eternidade. Você pode plantar ganhando os outros para Jesus, aconselhando, financiando missões, financiando igreja, fazendo isso, mas tem que fazer alguma coisa. Não pode só crer. Porque crendo, os judeus também criam. E Deus não deu. Pastor. Pastor, antes de você sair, falar, a minha preocupação quando eu lembrei do horário, que eu disse que dava mais 10 minutos, que eu tinha esquecido da sua situação. E eu não contei para a igreja toda o que estava passando para você. O pessoal da intercessão, da oração, estava clamando, orando por você. Mas para a igreja em geral, a gente não avisou exatamente. Mas eu gostaria de saber o que você explicasse rapidinho para a igreja. O que você passou nas últimas 4 semanas, 3, 4 semanas. Muita ordem. É crente falando, come, está na hora, levanta, faz isso, faz aquilo. Já pesou, não pesou? Tomou tal remédio, não tomou? Não pega peso, solta isso daí, solta isso aí. Já deitou? Não vira de lado. Não, já levou remédio. Gente, a gente não pode ser operado todo ano, não. Eu vou pegar. É por amor, ela diz. Gente, um amor desse eu vou te contar. Virei escravo do relógio. Eu estava, ano passado, para operar, vou tentar falar em 5 minutos, para operar os rins. Aí eu fui para o Brasil, que era mais barato, fui ver com um amigo meu que era diretor de um hospital, ele fez todos os exames, falou, que rim nada, você tem um monte de pedrinha aí. Falando nisso, a última vez que eu tirei as pedrinhas, eu ia fazer um anel para Cleide, mas aí ela entrou numa que era nojenta, alguma coisa assim. Ela não quis, mas era bonita. Vai para lá. Era só uma pedra. Não quis. Mas aí o que aconteceu? Ele falou, você tem que fazer a vesícula. Você tem uma pedra do tamanho de uma amêndoa. Isso pode explodir, você pode morrer. Ok. Aí eu voltei para os Estados Unidos e comecei, então, desde o ano passado, no início, a fazer tudo quanto é exame que eu tinha que fazer, porque aí já fui pagando o meu dedatura. E quando chegou no dia 12 de dezembro, eu fui tirar a vesícula. Né? Aí fui lá, não paguei mais nada. Os últimos 100 e tanto eu paguei para consulta. Aí lá vou eu tirar a vesícula. Aí tirei a vesícula no dia seguinte. E aí? Está sentindo alguma coisa? Falei, não, nada. Tem uma pontinha de uma coisa aqui. Primeiro foi aqui, depois uma outra aqui. Falei, você não pode sentir isso. O cardiologista falou que eu estava tranquilo,
eu tinha calcificação, mas não era assim. E volta daqui 6 meses, ele falou. Mas agora meu sangue estava grosso. Eu parei de tomar tudo quanto é thinners, para o sangue ser mais fino, e também o remédio de diabetes. E com isso meu sangue voltou a ser do jeito que ele é, né? Eu sou meio grosso, mas vai lá. Aí o que o médico falou? Não pode não. Aí já me deram o negócio para o coração, e no dia seguinte fizeram a laparoscopia, não sei mais o que lá, que botou uma lente aqui no coração e falou, olha, se a gente botar o stent para parar com essa dor e não dar infarto, daqui 3, 4 anos você vai ter que fazer de novo. Mas se a gente colocar ponte de safena, você vai durar mais 30, 35 anos. Quer dizer, eu vou ter 106 anos. Mas vamos lá. Aí foi o que nós fizemos. Em 4 dias eu fiz 3 Eles descobriram operações. que durante a cirurgia da vesícula você teve um pequeno ataque de pressão. O médico falou. Pra mim. E aí, Eu sou que nem Tomé. Eu devia estar anestesiado, porque o que eu vi não teve nada de coisa aqui. Então, eu estava anestesiado, vai saber de Então, é uma questão de acreditar no médico, não. Mas aí o que aconteceu? Ele fez, colocou 3 pontes de safena aqui e uma outra ponte de safena lá na mamária, nas 3 coronárias na mamária. E falou, agora você está com a veia que aguenta mais um monte de tempo, 30, 35 anos, e ela fala para eu não comer manteiga hoje. Você sabe o que isso vai fazer? Vai fazer que nem outra veia. Que não vai fazer que nem outra veia. A outra veia demorou 71 anos para fazer. Eu só tenho mais 35. Tem que orar por você, coisa. Para. Deixa eu comer minhas coisas. Então, foi isso que aconteceu. Bênção de Deus. Minhas safenas são ótimas. Eu fiz 26 anos de arte marcial e natação. Então, elas não tinham nada, não tinha calcificação, não tinha dura, não tinha nada. Era mais grossa, tirou daqui da coxa e está aqui tranquilo, sem problema nenhum. Eu já tinha pago toda a minha dedutível. Então, eu fiz 3 por 1. Não tem uma promoçãozinha? 3 por 1. E a melhor coisa, não tinha espaço no hospital para eu ficar lá. Teria que marcar, o cardiologista queria 2 meses depois, 6 meses depois, que não tem espaço. Mas como eu estava lá dentro, e era consequência de uma operação que eles tinham feito, que me deu, segundo ela, um ataque cardíaco, e segundo eu, uma dorzinha, por causa disso, eu pude, daí 2 dias, fazer a ponte safena. Então foi aquela promoção, 3 por 1, não sei o que lá. E eu não paguei nada. Então Deus me deu o espaço, não pagou nada e fiz. estava dentro do hospital, né? Qual o melhor lugar para ter um. Se você falou a verdade. Para ter um ataque cardíaco, qual o melhor lugar para ter um ataque cardíaco? Conversando com quem? Ele falou, parecia aquele filme de hospital. Todo mundo corre a injeção para cá, você não pode sentir isso. Um carrinho lá. No outro dia, de manhã, eu já estava lá com o braço. Né? Aí ele falou, vou agora botar isso aqui na sua artéria. Aí, de repente, eu olho para o lado, todo mundo guardando todas as coisas, e uma mulher pressionando aqui, e pressionando. Aí eu telefono para a Cleide. Ele me ligou, falou para eu correr para o hospital que tinha coisa muito errada, que eles tinham cortado a artéria dele e tinha feito errado, que tinha sido algum erro. Eu falei, eu vou morrer, porque esse pessoal está aqui correndo, ele acabou de vir aqui e falou comigo. Aí, quando eu estava lá na outra sala, ele foi falar com a enfermeira e ela falou, não. Passou 1h30 entre a hora que eles botaram lá a injeção e a hora que ele olhou de novo, porque eu sou muito fraco para anestesia. Então, para mim, o cara vem aqui, enfia um negócio aqui, aí eu olho assim, estou vendo todo mundo guardado, e Cleide apavorada indo para lá, né? Vem que eu vou morrer. Esse pessoal cortou minha artéria e desistiram de fazer a operação. Mas muito obrigado pelas orações. Foram muitas orações. O povo de Deus é maravilhoso. Foi gente da África, foi gente da Ásia. Até 2 inimigos meus
também oraram por mim. Eu falei, a gente está orando por você morrer? Não, não é para você morrer. Estou brincando. Amém, pastor. Glória a Deus. Ele veio mais funny, né? Depois da cirurgia. O Amém. mais engraçadinho. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Júlio, mais uma vez falando. E como eu falei para você, a mensagem não é... Você vê que às vezes eu fico falando disso que ele falou a respeito de igreja, né? Dá uma revolta muito grande saber que existe tudo isso para a gente trabalhar e a gente vê um monte de gente com condição, se preocupando com a estrutura, escultura, aparência, design, aparência física, seu linguajar, enquanto que não foi nada disso que Deus mandou a gente fazer. Eu não poderia explicar melhor o que eu tento explicar para você como mensagem de hoje, que o pastor Júlio expôs aqui. Então, em outras palavras, nós hoje temos uma viagem no básico, na raiz, na fundação do plano de Deus. E especialmente na nossa existência. Por que a gente existe? A gente não existe à toa. Existe com um propósito. Esse propósito, tentaram impedir esse propósito. O homem tentou impedir, o diabo tentou impedir, mas a gente vê pela explicação de que o que Deus planejou no início, ele cumpriu no fim. É aquele que eu costumo dizer para vocês: Deus tem um plano na tua vida. Você não segue o plano de Deus, mas Deus tem um plano na sua vida. Você continua não seguindo o plano de Deus, mas Deus tem um plano na sua vida. A um ponto, Deus vai cumprir o que Ele planejou antes da fundação do século na tua vida. Agora, quanto ao passar do tempo, as consequências, a gente sofre. Mas Deus, no final, Ele vai cumprir o que Ele quer. Mas é mais fácil deixar Deus fazer, né? Ouvir o que Ele falou hoje, através do pastor Júlio, e vamos fazer a obra, vamos trabalhar, pessoal. Repetindo, há muitas maneiras de trabalhar no reino. Muitas maneiras. O que Deus colocou no teu coração? Vamos, a partir de hoje. Eu falo isso para você, não estou falando para mim. Eu já sei, eu já recebi. E não recebi hoje, eu recebi há muito tempo. Vamos trazer essa mudança lá em Romanos. Muda a sua mente. E quando a gente fala isso, a gente prega, muito tem a ver com a maneira de como ganhar dinheiro, de como ser feliz, de como isso, como aquilo. Deus está falando, muda a sua mente, porque tem um plano aí dentro que eu coloquei. E do jeito que você não vai chegar. Muda o foco. Eu espero que, a partir de hoje, nós tenhamos sido reforçados disso que já sabemos. Mas foi reforçado em nós hoje, que essa igreja volte a trabalhar como antes. No tempo de nossa existência como igreja aqui, a Mocob, que era a comunidade cristã brasileira, Chá de Globo 1 ou 2, 1 e 2, né, professor? Nós vivemos isso. E não estou querendo dizer que vocês são errados. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que nós temos a ferramenta para voltar a fazer desse ministério um ministério que ajuda, e ajuda muito no reino de Deus. Eu sou não orgulhoso disso, eu sou convencido de que nós ajudamos muito o reino de Deus. Muita gente foi tirada do caminho do inferno através desse ministério. E nós precisamos voltar a fazer isso. Eu sei que a gente está em recuperação, a gente está saindo desse coma, mas é bom falar que nós precisamos focalizar no reino. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Bom, duas coisas que vamos agora fazer, que é entregar nosso dízimo, nossas ofertas.